Esse que está em verde aí, quando você coloca o sinal de percentagem, vira comentário, né? Eu tenho aí esse comentário. Se eu quisesse tirar esse comentário, eu tinha o eixo de menos 10 a 10, o eixo Y, e o eixo X de menos 3 a 3. Tá? Isso é uma maneira de você limitar o espaço, ou de você destacar o espaço no gráfico. Então, eu posso, mesmo colocando um valor maior lá em cima para calcular, eu posso aqui diminuir ou aumentar, né? Deixando o gráfico no padrão que você entender. Depois tem o título. O título vai ser o nome do gráfico. Né? O nome do gráfico vai aparecer em cima do gráfico. Vocês vão ver aí quando a gente executar. Gráfico de f de x igual a seno de x, sua derivada. Vai aparecer isso como está escrito aí. Essas letras amarelas vão aparecer. E aí tem dois x e y label, né? X label e y label. Isso aí é o eixo. Eixo x e eixo y. Então, vai aparecer onde está a especificação dos eixos. Embaixo, uma legenda que vai te dizer aí o tipo de gráfico, qual é o gráfico que está sendo utilizado. E o grid on, eu posso colocar, eu posso deixar. Esse grid on é uma grade que ele faz, que é opcional, você pode tirar. É só colocar aqui, ou tirar esse comando, ou colocar na coluna 1 o sinal de percentagem. Né? Então, para executar esse programa aqui, eu venho aqui em executar, aí clica aqui, ó, salvar arquivo e executá-lo. Pronto. Aparece uma janela com o gráfico. Está aí a janela com o gráfico. Você está vendo um gráfico em linha contínua preto e outro em linha contínua verde, como está especificado aqui no programa. Aqui K é o preto e G o verde. Você pode trocar essas cores, pode fazer o que bem entender com esses valores aí. Agora, isso aí é a maneira de se escrever ou de programar para você ter a visão de um gráfico, né? De um gráfico de uma determinada função. Aqui, para você, nessa lista de exercícios, que eu peço para fazer isso, esse programa aqui, você pode usar exatamente esse programa, colocando, tirando, em vez de menos 2π, aí você pode botar um número aí, de menos 3 ou de menos 5 a 5 de 0,001 em 0,001, é só botar aqui, menos 5, 2.0.001, 2.5, pronto. Então, você definiu que seu gráfico vai ser de menos 5 a 5, acabou. Coloca aqui a função e o resto vai ser igual. Se só tem uma função, não existe o y2, então você vai parar aqui, x, y1, entre aspas aqui, em vez dessa vírgula, você vai fechar o parênteses, 2 pontos, está encerrado o comando. Então, aí está a maneira de você fazer um gráfico bem elaborado e bem visível, utilizando o Octave, ok? Então, está aqui a maneira de fazer gráfico. Agora, eu posso carregar qualquer programa, né? Posso elaborar qualquer programa, como eu disse a vocês. Para você escrever um programa, você tem que abrir o editor, que aqui em arquivo, novo, seria novo script, mas eu já tenho um programa pronto aqui. Eu vou abrir o programa pronto, que é um programa que implementa o método da bisseção. Deixa eu achar aqui. Dele. Aqui. Pronto, está aqui. Esse programa você colocaria no editor e no editor você digita o programa que você escreveu, né? Então, vamos dar uma geral nesse programa aqui, que é um programa que implementa o primeiro método que a gente está estudando. Tá? Então, aí tem DISP,
é o comando display. Esse comando, unicamente, o que ele vai fazer é colocar o que está escrito de amarelo, é um cabeçalho, né, que está escrito de amarelo aí dentro do comando. Então, DISP, programa para calcular uma raiz de uma equação. É a identificação do programa. Então, ele vai identificar o programa e vai dizer, olha, é um programa para calcular uma equação, a raiz de uma equação não linear pelo método da abstração que está aí embaixo. Aí você tem depois, leitura de dados. Como é feita a leitura de dados? Eu vou ler a tolerância, e vai ser igual. Input é o comando de leitura de dados. Entre aspas, você vai dizer o que é que você está lendo, né? Isso aí você pode escrever qualquer coisa, comentário, mas é evidente que você vai dizer, vai escrever um texto que identifique o que é que você vai digitar. Você vai digitar aqui a tolerância, então digite a tolerância. Depois, o intervalo, os dois intervalos, digite A e digite B, né? No input, digite o limite inferior do intervalo e digite o limite superior. As atribuições iniciais, eu faço esse x0 igual a A, você já viu, porque para você fazer teste logo na primeira iteração, é um artifício para se fazer um teste na primeira iteração. Inicializo o contador, K igual a 0, né? E aqui é uma constante, eu estou definindo o número máximo de iterações permitido, que é um número absurdo, que se caso ele atinja esse número absurdo, você sabe que a tolerância, que a precisão com a tolerância especificada não foi aceita. Se aparecer no final o número de iterações igual a 400, ou maior do que isso, é porque tem algum problema e a precisão não foi atingida, né? Aí, cálculo da primeira aproximação, tem x1 igual a mais b sobre 2. Aí tem o while, aqui vai ser, ele vai ficar nesse laço do while até o end, que está marcado aqui, ó. Tem outro end aí no meio que é do if. Aí, esse while, ele tem aqui os testes de parada. Então, ele vai dizer ou o teste de parada em relação ao eixo x, ou o teste de parada em relação ao eixo y. Qualquer um dos dois que atinja, ele vai sair, ou que ele saia pelo número máximo de iterações permitidas, que é um problema que aconteceu, ele não saiu nesses dois testes, que deveria ter saído, e chegou no absurdo do número máximo de iterações permitidas. Aí depois, dentro do laço, né, se você chega nesse if, é porque não saiu, né, aí de cima. Então, você vai escolher um novo intervalo. Seu novo intervalo é a função de A vezes a função de x, que é o valor que você encontrou ali. Se for menor do que 0, aí você já sabe. O novo intervalo é A e x1. O B vai ser deslocado para o x1, né? Se não for, se no caso aqui ele for maior do que 0, então é o caso contrário. O A é que é deslocado para x1 e o B continua com o valor que está. Fechado isso, aí você incrementa o valor da iteração, você começa a contar as iterações, aí faz x0 igual a x1 para não precisar utilizar variáveis indexadas e calcula mais uma vez o valor do x. Agora, esse x agora está sendo calculado com um novo intervalo, que é a metade do anterior. Então, x1 igual a mais b sobre 2, e ele vai para os testes do while. Então, ele fica girando aí até que um desses três testes sejam atingidos. Atingidos os três testes, ele sai para a impressão, né? Vem aqui para a impressão, então você tem aqui, vai imprimir o valor da tolerância, dizer que a raiz foi encontrada com essa tolerância, que x tal, que está aqui, e que a raiz é x1, ela está armazenada em x1, e o número de iterações, k. Então, você está sabendo que chegou a uma determinada raiz com uma tolerância especificada e a um número em um número de iterações especificado aí também. Então, eu posso executar esse programa, como eu disse a vocês, tudo vai ser feito dentro da janela de comandos. Eu vou executar aqui, ó.
salvar e executar. Simplesmente, se você quiser usar o teclado, basta teclar F5, aí ele vai fazer isso. Então, salvar e executar. Agora, esse programa tem um problema, né? Aqui com... Ele cobriu aqui a janela de comando. Peraí, deixa eu tirar isso. Pronto, ali. A janela de comando, você tem que ir lá na janela de comando, que o MATLAB faz isso automaticamente. Quando você manda executar, ele já vem para a janela de comandos para você atribuir os dados. O Octave, você precisa clicar aqui, ó, em janela de comando, para a janela de comando aparecer. Então, já apareceu aí, ó. O método da abstração foi acionado. Aí, aquilo que está dentro do DISP ali, está aparecendo aqui, ó. Programa para calcular uma raiz de uma equação não linear pelo método da abstração, digite a tolerância. Então, vamos lá. Tolerância 0,0001. Digitei a tolerância, digito o primeiro intervalo, digito o segundo intervalo, está aí o resultado, a raiz encontrada com tolerância 0,0.1, 1.32, 47,38, com 14 iterações. Ok? Então, está aí executado um programa no MATLAB. Tá certo? É isso, como eu disse a vocês, é uma geral. Qualquer informação a mais que vocês precisem, né, a gente vai respondendo lá nas reuniões, no horário que tem marcado para as aulas, né? Então, é isso aí por hoje. É o que eu tenho a encaminhar para vocês, né?